Signo de Capricórnio, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua previsão para abril. Vamos ver como que abre o mês de abril ou o que se abre em abril para os capricornianos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu contato, tem o site, o Instagram, o WhatsApp, para você dar uma olhadinha aí e depois agendar a sua consulta de tarô, mapa do autoconhecimento, mesa radiônica ou então a constelação sistêmica. Vamos lá, Capricórnio, como se abre, o que se abre para vocês no mês de abril? Uma mensagem inicial para vocês. Qual é a chave, a porta? E a gente tem a chave aqui que abre a porta da sua casa, da sua família. É um momento. Abril é um momento, é um mês, né? Que vai estar muito marcado essa questão família, casa, harmonia, encontros familiares, jantares ou né, festas. É um mês muito festivo para Capricórnio curtir em família, tá? Seja a sua família de origem, seja a sua família que você criou agora, tá? Filhos, enfim. Tem uma vibe natalina aqui. Então, para algumas pessoas, tem uma vibe de nascimento, de família crescendo, né? Ou de notícias sobre um bebê que está a caminho para algumas pessoas. Porque 4 de paus é a estrutura familiar. É algo que vai crescendo, que vai, né, se fortalecendo. Então, sim, para algumas pessoas é como se o casal tivesse mais um bebê, por exemplo. Então, é um mês de fortalecimento dos vínculos familiares. E se você já é mais velho ou se você não é casado, aqui a gente está falando também de conexão ancestral, conexão com as suas memórias afetivas, com seus avós que você talvez nem tenha conhecido, mas tenta se conectar com essa energia das suas raízes, das suas origens. Investigar um pouco a história dos seus avós, bisavós, de onde eles vieram. Começa a se nutrir, porque esse enraizamento, essa nutrição, ela te dá muito chão a partir desse mês de abril para que você construa estruturas sólidas, seja para sua própria família futura, ou seja para o seu próprio trabalho, para o seu próprio progresso e crescimento profissional ou afetivo. Se você está solteiro e nunca acha ninguém, né, pode ter uma questão aqui que é dessa falta familiar. Então você está sem um chão e aí você não consegue prosperar financeiramente ou amorosamente na vida romântica por falta desse chão, dessa base familiar. Na astrologia, é o fundo do céu, que é o trampolim, é a plataforma de impulso que nos impulsiona para o meio do céu, que é a nossa vocação. Dentro de uma perspectiva de constelação sistêmica, a família é a base para a gente ter a nossa capacidade de encontrar um parceiro e de ter relacionamentos saudáveis ou também de prosperar financeiramente e ter sucesso, ok? Então, a família é a base de tudo e isso não é um conceito moral, isso é uma lei sistêmica. Querendo ou não, isso atua na nossa vida. Ok? Então é importante você entender isso, e é importante você olhar para a sua família de origem, de base, reverenciar, respeitar, honrar e trazer um pouco essa história para mais perto de você. 6 de copas, uma carta que retorna ao passado. Panorama para Capricórnio e 9 de espadas. Tem uma situação do passado que está mal resolvida e que essa situação do passado, seja da sua infância, da sua adolescência ou enfim, né? Pode ser qualquer situação do seu passado e isso está te apurrinhando a mente. É como se tivesse virado um pesadelo ou você toda hora relembra e você não consegue resolver. Por quê? Porque está no passado.
né? Você não vai conseguir resolver voltando no passado. Você vai ter que resolver isso internamente, na sua mente. Você vai ter que dar um jeito de fazer as pazes com essa história. Não adianta você ficar remoendo uma história ou se é uma história boa, você ficar saudoso e querendo voltar para o passado, para aquela pessoa, para aquela situação. Ah, e se eu tivesse feito isso lá no passado, se ao invés de ter feito tal faculdade eu tivesse feito outra, se ao invés de ter casado eu não tivesse casado e não adianta. E se não funciona, não adianta. Você tem que lidar com as coisas de um fato concreto. Você é Capricórnio, Capricórnio, né, é pé no chão. E aqui, se você abrir os olhos, você vai ver que não tem nada te ferindo. É só os seus pensamentos repetitivos que estão te machucando. Tá? Então tem alguma história aqui que está te incomodando, seja porque foi muito boa e não existe mais, seja porque foi muito difícil e que você não consegue fazer as pazes com isso, tá? Mas a princípio, o que realmente me parece é que você fica nesse, e se tivesse sido diferente? Não, mas não foi diferente. Que adianta você ficar pensando desse jeito? Né? É daqui para frente, o 9 de espadas é aquela carta do arrependimento. Tudo bem, se arrependeu, arrependi. Eu me arrependi de ter feito tal coisa, me arrependi de ter feito. Tudo bem, só que e agora? O que você faz diferente daqui para frente? Esse é o ponto. Eu não devia ter feito isso, não devia ter falado. Tá bom, mas já foi, já falou, já fez. E agora? Então, abre os olhos e vê que ok, né? O quarto tá escuro, a cena tá escura. E aí você fala assim, tá bom. Daqui pra frente, o que pode ser diferente? Vou mudar o passado? Não, não vou. Vou voltar? Não, não vou. Mas eu posso mudar a história que eu conto sobre o passado. Aí é outra história. Você dar um novo significado, um novo sentido para essa história do passado. Para algumas pessoas, você está romantizando demais essa historinha aqui, né? A gente tende a carregar nas tintas nas histórias que a gente conta. A gente generaliza, a gente fala assim, sempre aconteceu tal coisa, todo mundo falava isso. Toda vez que a gente se encontrava, não era toda vez, não era sempre, não é todo mundo. A gente generaliza as histórias do passado. Então começa a contar essa história de um jeito diferente. Quatro de copas. Engraçado, né? Você começa com 4 de paus e aqui no final do mês tem o 4 de copas. 4 de copas é uma carta de tédio, tá? Então evita, a gente tem que evitar, é uma carta de alerta. Talvez coisas aconteçam no mês de abril que você vai ficando assim, deixa pra lá. Sabe quando vai empurrando com a barriga? Deixa, depois eu faço, depois eu vejo. Não tô a fim de resolver isso. E aí começa a entrar numa letargia, numa estagnação. Cuidado com esse, tipo, ficar procrastinando. Depois eu vejo, depois eu resolvo. Não quero olhar para isso agora, né? Não quero olhar para isso agora, tá? Tá tão legal ficar nesse sonho de infância, ficar nessa ilusão, nessa nostalgia. Cara, a vida real tá aí. Né? Você tá aqui na frente da TV, né? Nem fica mais na frente da TV, né? Maratonando Netflix ou fica só na tela do celular, enquanto isso o tempo tá passando, né? Você é Capricórnio, time is money, né? Time is money. E o que você tá fazendo aqui? Eu vejo aqui uma desconexão, Se você está vivendo uma situação que você não está mais conectado com uma pessoa ou com um trabalho, tem que tomar uma atitude. Não dá para ficar aqui, né, esperando a coisa se resolver sozinha, porque ela não vai se resolver sozinha.
Tá vendo? Aqui a pessoa tá se empanturrando de comida, daí tem os pratos aqui para lavar. A louça não vai lavar sozinha, a roupa não vai lavar sozinha, né? Então a gente está falando de algo que você tem que fazer por você. Algo que você tem que fazer por você. E pode ter a ver com essa estrutura familiar. Buscar força nas suas raízes ancestrais de, né, superação, de dar a volta por cima, de criar bases sólidas, de enraizamento. Se você olhar para a sua ancestralidade, para os seus pais ou avós, você vai ver que a vida deles foi mais difícil que a sua. E só isso já é o suficiente para você tê-los como referência, como inspiração, como força. Dois de espadas e o louco. Capricórnio, olha, Capri, você tá na dúvida, mas tem um novo caminho aqui. E o novo caminho não é um velho caminho, o novo caminho é um novo caminho. Entende? Você acha que você começa a pensar, mas e se vai dar certo, e se não vai dar certo, e que vai acontecer? Você tem que ter fé e se lançar nessa jornada, se lançar nesse novo caminho, nessa nova empreitada, nessa nova fase de quem você é agora. Porque quem você era mês passado pode ser muito diferente de quem você se tornou agora. Quem você era na época em 2020, na época do Covid, é outra pessoa totalmente diferente do que essa pessoa que você é agora. Você é Capricórnio, você não precisa se jogar da montanha. Você pode ir um passo de cada vez, mas tem que ir um passo de cada vez. Qual é a nova montanha que você quer subir, Capricórnio? Essa é a pergunta. Porque essa montanha aqui já não tem mais montanha, né? É como se tivesse ficado. Então, para evitar ficar nessa situação, a gente tem que encontrar uma nova montanha que me dê mais ânimo, que me dê mais vontade de sair, de fazer as coisas. Revitalização aqui, né? Revitalização. E como que a gente revitaliza uma árvore, uma planta? Tratando as raízes, ok? Rei de copas com o 3 de ouros. Tem uma situação aqui para trabalho, tá? Eu vejo alguns de vocês lidando com um chefe um pouco reticente ou uma pessoa meio ambígua, que você não consegue decifrar muito bem se a pessoa está gostando do seu trabalho ou não. Ela não revela muito, ele não fala nada, parece que às vezes está bom, parece que às vezes não está. Ou tem uma situação de trabalho que fica meio ambígua. Ora parece que está indo bem, ora parece que não está nada satisfeito. Ora parece que a empresa está indo bem, daqui a pouco parece que está tudo esquisito dentro desse lugar, tá? Então fica uma coisa de flutuação, oscilação no seu trabalho. E aí, esse mês de abril, a questão é você continuar, você persistir, você fazer o seu melhor. Agora, se a coisa está flutuante, você está fazendo a sua parte. Tem coisas que não estão na sua mão, não depende de você, não está no seu controle. Está no controle de alguma pessoa de autoridade, da chefia, e que você não está vendo. Mas você está dando o seu melhor, você está fazendo o que é possível para você. Tá? Então, às vezes a gente fazer aquilo que tem que ser feito, faz a sua tarefa, faz as suas entregas. Agora essa coisa de fofoquinha, um falou uma coisa, corredor falou outra coisa, né? Parece que vai ter corte. Nossa, você viu no jornal, falaram isso da empresa. Nossa,
né, não fica nessa energia de flutuação, porque isso vai te deixar mais desanimado ou mais confuso, né? E aí você não vai conseguir fazer seu trabalho. Então faz o seu trabalho, porque aquilo que depende de você, pelo menos, né, você garante. Mas o cenário sim, tá instável, né? Tá instável, mas você vai ter que saber flutuar, surfar essa instabilidade, tá? E aí a gente tem o 5 de espadas com o 6 de ouros. Para algumas pessoas tem uma situação de perdi, 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 tá tudo certo. Às vezes a gente perde, a gente não ganha todas as competições. Num jogo de futebol, por exemplo, tem um time que ganha e tem um time que perde, né? Num time de vôlei, né? Num jogo de vôlei, tem um time que ganha e tem um time que perde. Perder não é uma vergonha, tá? Perdi. E aí, o que eu faço? Tá? Eu vou me aprimorar, eu vou melhorar. Tem um orgulho ferido aqui? Às vezes pode ter. Esse mês de abril você perde com uma sensação de assim, putz, se eu tivesse feito tal coisa, talvez não tivesse perdido. Se eu tivesse ensaiado mais, talvez eu tivesse ganho o concurso. Mas é o se, né? Se eu tivesse, mas não foi, né? Não foi. Às vezes está fora do seu controle, depende de você e depende de todas as outras pessoas envolvidas. Então, não quer dizer que você perdeu ou que algo ruim aconteceu porque você é pior, mas é porque ali não era o seu lugar naquele momento. É porque você, né, tá bom, eu viro as costas e vou embora, perdi dessa vez, né? Quem sabe da próxima eu ganho. E aqui a gente pode estar falando de qualquer situação, tá? Então, é uma situação de eu supero, porque o 6 de ouros, ele retoma o equilíbrio e a harmonia. Não vai dar uma de orgulhoso, do tipo, meu orgulho tá ferido aqui e aqui eu desdenho. E falo assim, eu não queria mesmo. Sabe, aquela coisa assim, né? Eu perdi, eu tô lá chateado porque eu não consegui alguma coisa, né? Mas também nem queria mesmo. Né? Não, reconheça que tá bom. Por que eu falhei? Por que não deu certo? Por que aconteceu do jeito que aconteceu? Analisa os resultados, vê o que você pode melhorar da próxima vez. Qual é um próximo passo na sua estratégia? Enfim, né, seja estratégico, esse é o ponto. Porque aqui o 6 de ouros, ele conquista depois, né? Aquilo que ele se dedicou. Então, aquilo que você se dedicar é a reciprocidade. Você se dedica a algo, em troca você recebe. Mas às vezes a gente tem que perder para depois ganhar, porque sem a perda a gente não sabe o que a gente errou. Tá? Muitas vezes, a gente geralmente aprende mais com o que a gente erra do que com o que a gente acerta. Mensagem final para Capricórnio. E aí eu entendo essa carta, esse 4 de copas, não é para você entrar no estado de comiseração, né? Mas de pegar e falar assim, tá bom, né? Tem um momento de descanso às vezes, mas não entrar nessa procrastinação, nessa estagnação, tá? Apesar de alguma perda que venha a acontecer, alguma falha ou alguma finalização. Por quê? Porque o 6 de ouros, ele tá na sua energia de dar a volta por cima e de conquistar aquilo que é melhor para mim. Talvez não era o tempo certo, talvez não era a porta certa para você, talvez não era o melhor para você, ou até seria bom para você, mas tinha alguém mais capacitado, mas tinha uma outra pessoa envolvida, tá? Você não foi ruim, mas a outra pessoa, né, teve um desempenho melhor naquele momento, ok? As de copas, amor próprio, tá? Fortaleça o seu amor próprio e dê as boas-vindas a um novo amor.
dê as boas-vindas a um novo amor. Se você tá solteiro, essa carta é ideal para você, né? Um novo amor chegando. Mas para que um novo amor chegue, sempre é necessário amor próprio. A base de um relacionamento feliz é você ter amor próprio, porque aí você não fica esperando que o outro venha preencher a sua cara metade, porque você é inteiro. E aí você atrai uma pessoa inteira também. Tá bom? E é assim que os relacionamentos os relacionamentos afetivos dão certo, porque você é inteiro e você atrai uma pessoa inteira, e dois inteiros, né, constroem uma vida, e não duas metades, né, sempre vai estar faltando alguma coisa, tá bom? É isso, espero que tenha sido útil essa leitura, muito obrigada pela escuta e a gente se vê no próximo vídeo.